James Rodrigues no São Paulo. Tá aí uma surpresa e uma contratação que ninguém esperava. Eu tenho certeza, que nem aquele São Paulino mais fanático, como por exemplo Barolo, pode ter esperado uma contratação como James Rodrigues no São Paulo. Se você for esperar uma contratação bombástica, midiática e de alguém com muito talento, seria do Flamengo, né? Seria o Flamengo anunciando um tipo de jogador como esse. O São Paulo ele começa a quebrar, né, algumas sequências lógicas que a gente pensa e começa a dar sinais de um melhoramento de um time, não só tecnicamente, mas também para a imagem do clube. A gente precisa ver onde é que esse jogador pode se encaixar, os números dele, principalmente na última temporada, e no lugar de quem que ele pode jogar. Isso aí que a gente precisa, né, destrinchar aqui nesse vídeo. Mas antes, eu preciso te pedir para que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? Deixa o like no vídeo, que isso ajuda bastante o nosso conteúdo. Vamos lá, o São Paulo anunciou, antes de ontem, James Rodrigues. Perfeito. O colombiano surgiu na Copa de 2014, não que ele tenha surgido de fato, ele começou a carreira ali em 2009. Mas ele surgiu como nome bombástico em 2014, fazendo aquele gol bonito, o gol mais bonito da Copa. Um grande jogador promissor, que depois disso foi para o Real Madrid, não foi tão bem, teve algumas desavenças ali com o Zidane, teve que ir para o Bayern de Munique emprestado, depois voltou para o Real Madrid. O Zidane ainda era comandante, então ficou nessa rusga e depois ele se transferiu para o Everton. O que a gente precisa saber é que o James Rodrigues ele é um grande jogador? Sim. E vamos começar por algumas coisas aqui. No lugar de quem que ele pode jogar? Bom, atualmente a linha que o Dorival faz é uma linha de três ali no meio-campo como pilares de sustentação. Como assim? Você tem um 10 armador e você tem dois jogadores de lado que não necessariamente são pontas. Então o Dorival ele costuma jogar ali num 4-2-3-1. A linha de três ali que eu falei para vocês do Dorival é Michel Araújo, Luciano e o Wellington. Wellington Rato, no caso. E na frente, o Caleri. No lugar de quem que o James Rodrigues jogaria? Luciano. E tá aqui a nossa primeira dor de cabeça, né? Se tratando de São Paulo. Por quê? Porque o Luciano hoje, ele é aquele 10 armador, mas a sua posição original é de um segundo atacante. Qual é a diferença de um cara que atua um pouco mais recuado para poder armar um time, mas que finaliza um pouquinho como o Luciano, de um segundo atacante? É a gente pegar o exemplo do Flamengo do Dorival. O Flamengo do Dorival ele tinha aquele famoso losango no meio-campo e ele tinha um segundo atacante. O segundo atacante era o Gabigol. Por quê? Porque o Pedro era o centroavante, então ele ficava um pouco mais à frente. O segundo atacante ele atua um pouco mais atrás, ele ajuda também ali na movimentação do time, mas ele abastece esse centroavante. O Luciano, ele é o segundo atacante de origem, mas hoje ele atua muito mais como um 10. E se você, inclusive, pegar o mapa de calor dos dois jogadores, o James Rodrigues ele ocupa a posição do Luciano e ele oferece muito mais opções. Por quê? Porque você tem o campo e você tem a faixa pela qual o Luciano ele preenche. A faixa pela qual o Luciano ele preenche está muito mais próximo do lado direito. Então ele apoia muito ali com o Wellington Rato. Já o James Rodrigues ele apoia o centro, o lado direito e o lado esquerdo. Por ser um jogador muito mais móvel, muito mais articulador, ele tem capacidade o termo da moda que a gente usa é flutuar no meio de campo. Como assim flutuar no meio de campo? É um jogador que tem total liberdade de suas movimentações para poder abastecer os atacantes. E um jogador com muito mais técnica e muito mais recurso, ele vai bater cabeça assim com o Luciano. Então podemos ter uma alteração no sistema tático de Dorival Júnior. O que, na minha visão, pode muito mais ser próximo daquele Flamengo do ano passado que ele usava, fazendo o Luciano se adiantar um pouco para poder jogar ali junto com o Caleri, mas fazendo aquela função de Gabigol, e fazendo o James Rodrigues se deslocar para a direita ou para a esquerda. Então podemos ter a volta do losango do Flamengo no São Paulo. Essa é uma dor de cabeça. Agora, o James Rodrigues ele oferece sinais de que ele pode terminar uma temporada, né, de forma sólida ali no São Paulo? A resposta é não. Por quê? Porque se a gente pegar de 2017 para cá, o jogador ele tem 32 anos,
Mas de 2017 para cá, o período que ele foi transferido para o Bayern de Munique, ele jogou 132 jogos. Ele tem uma média de 31 gols. Né? Ele fez 31 gols. Então, é um jogador que joga pouco. Por quê? Porque ele se lesiona muito. E um jogador que se lesiona muito num elenco como o São Paulo não é bem-vindo, isso é óbvio. Por quê? Porque não tem muita peça de reposição. São Paulo está com um esquema tático, um coletivo muito forte, mas não tem peça de reposição. O James Rodrigues ele chega para ser titular, porque qualidade ele tem. Agora, ao que tudo indica, ele não consegue terminar uma temporada. Isso vai ser um desafio para o sistema do Departamento Médico do São Paulo. Será que consegue recuperar o jogador? Será que não? Isso é uma outra pergunta que nós temos que fazer. Agora, o que nós podemos imaginar é um jogador estando completamente saudável, focado, com a qualidade que ele tem, a subida de nível do São Paulo é visível. É visível. Por quê? Porque você já tem um atacante de qualidade como o Caleri, certo? Brigador, bom finalizador, e você ainda tem um bom reserva como o Alexandre Pato, que para mim o Pato, estando em plenas condições, ele consegue ser titular do São Paulo, tá? E aí você tem o Caleri, muito bom finalizador, o Rames como bom articulador, e você já tem o Rafinha, que ele consegue ir da lateral para o meio de campo, armando o time. É muito parecido com aquela função que a gente viu do Felipe Luiz fazendo contra o Grêmio. O Felipe Luiz já tem isso por característica. Só que o Rafinha, como ele não sobe mais tanto, ele já consegue apoiar o time ali pelo meio. Então você vai ter qualidade no meio-campo, na saída de bola, para abastecer o atacante, para fazer o São Paulo ter ainda mais volume de jogo. Então a tendência é sim o São Paulo crescer seu nível de produção. Fora que já saiu notícia da diretoria indo atrás do Lucas Moura. Ou seja, é mais um atacante que chega para ser titular, provavelmente no lugar do Wellington Rato. Então o São Paulo ele mostra suas cartas, ele mostra que ele está indo agressivo no mercado, fazendo com que seu elenco melhore cada vez mais. Isso significa que o Rames de primeira vai dar certo? Não, mas ao que tudo indica, como eu falei, um jogador saudável e um jogador apresentando suas credenciais, aqui no Brasil ele joga. Ah, mas lá na Europa, no Bayern ele não deu tão certo, o Olympiacos ele não deu tão certo, ok. Mas como eu falei, é um jogador que joga pouco por causa das suas lesões. Ele pode não ter dado tão certo assim como a gente pensou na Europa, ok, a gente pode discutir isso, mas aqui no Brasil ele joga, aqui no Brasil ele sobra, inclusive. Então o que isso vai ajudar o elenco do São Paulo é absurdo. E você, o que você acha? Você acha que o São Paulo ele tá certo de ir ou não em busca do Rames, de ir em jogadores como o Lucas, de melhorar cada vez mais seu elenco? Ou você acha que isso vai ter ego e vai acabar sobrando para outros jogadores que vão ficar de biquinho e atrapalhar o Dorival? Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e tamo junto, até a próxima. Valeu!